Oi meninas, eu quero compartilhar com vocês algo que eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor e que eu vivi e quero deixar isso registrado aqui também. Alguns dias atrás foi o meu aniversário, né? E eu vivi muito isso na minha infância, eu vivi e isso ficou guardado assim na minha memória e dentro de mim muito forte, sabe? E a minha filha, desde o primeiro ano dela, eu nunca deixei passar em branco. Quando eu podia, eu fazia uma festinha. Se eu não podia, eu nunca deixava passar em branco sem um bolinho, sem cantar parabéns, sem ter uma velinha, porque sempre foi muito importante para mim, o bolo e a vela, o cantar parabéns. E eu entendo o porquê disso hoje, né? Mas eu nunca deixei passar em branco, nunca. Então a gente tem isso muito forte, eu e a Larissa, sabe? E no meu aniversário agora, antes do dia do meu aniversário, né, ela me chamou para tomar um cafezinho na casa dela, eu fui lá e eu fiquei tão feliz fui surpreendida com o que ela fez, a mesa que ela arrumou, o bolinho que ela fez para comemorar o meu aniversário. Isso me chamou muito a atenção porque foi algo que eu plantei na vida dela, que eu semeei isso, que eu fiz com que aquilo fosse forte dentro dela também e que aquilo fosse importante. E me chamou a atenção que a Larissa fez o melhor com o que ela tinha, da forma que ela sabia. E ela fez um brownie e colocou num pratinho com 2 fatiazinhas de brownie e a velhinha com, com, com quantos anos eu faria ali. E ela arrumou a mesa tudo muito bonito, assim, com o que ela tinha, da forma que ela sabia. E colocou as coisinhas ali pra gente comer. E foi tão gostoso. E quando eu vivi aquele momento ali com a Larissa, eu me lembrei de quantas vezes eu fiz isso na vida dela. E eu fiz na vida de outras pessoas também. E eu pude viver de a Larissa fazer para mim. E eu fiquei tão grata, tão grata. E os nossos filhos é assim, né? Eles não aprendem com tanto que a gente fala, mas eles aprendem muito com as nossas atitudes. E é uma coisa assim que a gente sabe que para nós é importante, aniversário, comemorar a data do nosso aniversário e não deixar passar em branco. Não digo festa, coisas grandes, não. Mas se a gente pode, pelo menos, um bolo e uma vela. Eu tenho que soprar a vela, porque eu gosto de ter a velinha e soprar ali para mim. E eu lembro que na minha infância, minha mãe fazia um bolo é, de coco com leite condensado. Aquele leite condensado cozido na panela de pressão, uma massa de bolo assim mais pesada. E ela cortava no meio um recheio só. E ela fazia aquela, como é que é o nome? Clara e neve, sabe, batida ali. E daí ela recheava aquele bolo com aquele doce de leite, coco e coco por fora com aquela clara. E às vezes, quando não tinha, ela só jogava umas pedrinhas de prata, igual aquelas que se usava para botar nas bolachas de Natal, sabe? Aquelas bolinhas duras. E ela colocava aquilo. E eu lembro por vezes que não tinha vela com a nossa idade. Mas daí ela colocava vela dessas quando acaba a luz, ou aquelas velas bem fininhas, que era só uma velinha bem fininha, ela colocava no meio. No meu aniversário de 15 anos, eu lembro que as velinhas não tinha, era um monte de palito, era 15 palitos de fósforo assim no meu bolo. Então eu vivi muito isso, eu consigo me lembrar, eu consigo ver a mesa, eu, a minha mãe e as minhas irmãs, eu consigo sentir o cheiro daquele bolo, o sabor daquele bolo ficou impregnado na minha memória. E eu nunca mais esqueci. E comecei a reproduzir isso na minha vida. Eu tive muitas coisas ruins na minha infância, mas tive coisas muito boas como essa. E eu prefiro guardar essas coisas boas. As coisas ruins, elas servem só para testemunho. E essas coisas boas servem como um legado para mim levar para minha vida e para implantar na vida da minha filha. E quando eu vivi isso agora, nos meus 41 anos, que ela fez aquele bolinho para mim, ela nunca deixou passar em branco, ela sempre faz alguma coisa, manda mensagem ou cartinha, a gente toma um café junto sempre, mas agora ela fez com a própria mão dela um bolo, sabe? Ela deu o melhor dela, isso me chamou tanto a atenção e deixou meu coração assim transbordando de alegria e gratidão por aquele momento de estar junto, somente a gente ali, né? Eu, meu marido, nós estávamos ali e foi um momento tão agradável. Isso é legado. E para mim é muito importante legado. Que se a gente partir hoje,
como eu e você vamos ser reconhecidos, como eu e você vamos ser lembrados. O que vão lembrar quando lembrar do nome Andresa? O que vão lembrar quando lembrar do nome Larissa? E assim, reflita sobre isso. O que vão lembrar quando você falecer? O que vão lembrar de você? Sabe? Então, que as pessoas venham lembrar das coisas boas, de memórias boas que a gente fez na vida do outro, que isso venha prevalecer, que isso venha ser mais forte. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que eu vivi na minha infância, comecei a reproduzir isso na vida da minha filha, assim como muitas outras coisas que eu vejo que a Larissa faz, que ela via eu fazendo e ela começa a fazer também. Eu sempre digo para ela, minha filha, pega o que tem de bom em mim. O que tem de bom em mim você leva para a tua vida, você faz. Agora, aquilo que tem de ruim, aquilo que não é bom, aquilo que eu não sei ainda fazer, porque eu errei muito como mãe. Mas dei o que eu tinha, eu dei o meu melhor a reproduzir o que eu tinha. E cada dia eu tenho procurado a melhorar, a mudar, sabe, os maus hábitos. Então eu sempre digo para Larissa assim, ó, filha, você pega o que tem de bom em mim, você leva para ti, para tua vida. Agora o que não tem de bom, você descarta. E é assim que a gente tem que fazer. Aquilo que não é bom, nós temos que descartar e ficar somente com aquilo que é bom. Que você venha refletir sobre isso. E eu queria compartilhar esse momento especial da minha vida com vocês. Eu vou deixar aqui a fotinho com um bolinho que ela fez para mim que encheu meu coração de alegria. Um beijo para todas vocês.